Então diz assim o Senhor, livro de Josué, capítulo 24, versículo 13. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Versículo 20. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá e os destruirá depois de lhes ter feito bem. João, versículo 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus forte, Deus bendito, Senhor de toda a terra, aquele que pode todas as coisas, meu Senhor. Tu és maravilhoso e santo, Senhor. Tu és a essência, Senhor, de todas as coisas. Tu és a essência do amor. Tu és a essência das nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste na Tua igreja, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Altíssimo. Revela-te, Senhor, a minha mente, Senhor. Revela-te ao meu coração, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos, Altíssimo Deus, ser edificados, curados e libertos por Ti, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, move os meus lábios agora, Senhor. Move os meus lábios pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Senhor, edifica-nos, Senhor, na Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E glorifica o Teu santo nome agora, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo pela Tua ajuda, Senhor. Aleluia, graças a Deus, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, meu Senhor. Graças a Deus. Irmãos, existem coisas muito interessantes nessas palavras que nós lemos aqui, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês já nesse início assim, de algo assim, bastante interessante a respeito de Jesus, né? Hoje em dia, né, a pregação do Evangelho, a verdadeira pregação do Evangelho, né, ele acontece por força, né? Pela força do Espírito Santo e pela força das palavras de Jesus, né? E Pedro estava perguntando ali a respeito de João, né? Jesus estava falando com Pedro e revelando algumas coisas a Pedro e perguntando se Pedro o amava mesmo, tal. E depois, né, Pedro olhou para João e perguntou para Jesus: e esse daí, o que vai acontecer com ele? Né? Porque Jesus estava falando com Pedro a respeito das coisas que iriam acontecer com Pedro. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: o que te interessa isso? Né? O que te interessa isso? Né? Você imagina se eu fizesse isso com alguém, né?
A pessoa vem perguntando tão humildemente, fala, o que interessa para você essas coisas todas aí? Fica na sua, né? Que foi exatamente o que Jesus fez. Jesus era um homem, irmãos, que ele se preocupava em pregar a palavra na força da palavra. E ele não se preocupava muito com os sentimentos das pessoas, a não ser os sentimentos de sofrimento, a não ser os sofrimentos de dor, né? A não ser os sofrimentos que foram causados, né, pelo pecado, foram causados, né, pela queda de Adão e Eva, e que geraram circunstâncias extremamente difíceis para as pessoas. É com isso que Jesus se preocupava, né, com o sofrimento das pessoas. Jesus não se preocupava com os sentimentos assim, né, superficiais, com as coisas que poderiam magoar ou não. Jesus era um homem que falava a verdade, e ele falava a verdade, né, de forma muito clara, explícita, né, e natural, né? E ele falou aqui, né, que, né, o que importa que eu vou fazer, o que vai acontecer com João, né? Você me siga. E aí, quando eu estava lendo esse texto bíblico, essa semana, eu me lembrei da passagem de Josué. Sabe por quê, irmãos? Porque, sabe, a nossa vida neste mundo, ela é uma vida baseada em decisões. Todo ser humano, ele toma decisões diárias. Ele toma decisões a todo instante, a todo momento. E essas decisões, obviamente, geram consequências, né? Deus dá sabedoria e o homem decide, e através da sua sabedoria acontecem coisas, e essas coisas que foram geradas através da prática da sabedoria geram bênçãos ou geram equívocos e geram situações extremamente difíceis, né? Então nós devemos, irmãos, em primeiro lugar, entender que o nosso Deus, quando Ele é conclamado, né, a cuidar das nossas vidas, quando nós dizemos a Deus de forma constante, através das nossas palavras e das nossas atitudes, que Ele é o nosso Senhor, né, e só para te lembrar, a expressão Senhor significa dono, aquele que manda, aquele que comanda, né, aquele que tem autoridade. Isso significa a palavra Senhor. Então, quando você disse que Deus, que Jesus é o seu Senhor, você está declarando que Ele é o seu dono, e que Ele comanda a sua vida, e que Ele controla a sua vida. E esse controle espiritual, e esse controle natural da sua vida, deve ser o quê? Deve ser percebido por você a todo instante. Não adianta você declarar que Jesus é o seu Senhor, se você não está deixando o Senhor Jesus conduzir a sua vida, né? Aí você fala assim, mas como é que eu vou deixar o Senhor conduzir a minha vida? O Senhor Jesus vai conduzir a sua vida te mostrando aquilo que você deve ser e como você deve ser. É isso, essa é a obra do Espírito Santo. Quando Jesus disse assim, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Senhor Jesus estava dizendo que Ele estaria influenciando a nossa vida e cuidando da nossa vida a todo momento, a todo instante, né? Para que nós pudéssemos o quê? Alcançar o grande objetivo de Deus, que é a salvação. Então o Espírito Santo, ele se preocupa em te dirigir, em te direcionar, em te ensinar, em fazer com que você receba, né, as orientações necessárias de Deus, para que você possa ser uma pessoa que vai estar o quê? Sendo abençoada neste mundo, através do poder de Deus e através da unção do Espírito Santo, e você conquiste a salvação muito em breve, mas muito em breve mesmo, né? E perceber a ação do Espírito Santo é fácil, porque, né, se você fizer um retrospecto da sua vida, você vai notar que você já mudou muito.
Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se você fizer um retrospecto e você pensar de como você era há algum tempo atrás, e não importa o tempo que você faça esse retrospecto, né, você vai notar que você já mudou, que você mudou a forma de pensar, que você mudou a forma de agir, que você, né, encontrou novos valores, que os seus valores anteriormente não são os mesmos valores do que você tem hoje. E essa é uma obra que deve verdadeiramente acontecer, porque, né, quando nós nos encontramos com Cristo, eu pelo menos uso essa expressão, não sei se você usa, né? Quando eu me converti, né? Conversão significa mudança, conversão significa transformação, e nós devemos sim, nos lembrar de tudo isso, para que nós saibamos, né, que verdadeiramente nós já fomos influenciados por Deus, para que nós pudéssemos estar modificando as nossas vidas. Atitudes e palavras, pensamentos, mudança radical, mudança grande, mudança que somente Deus pode promover. O homem não pode te convencer a mudar como o Espírito Santo te convence, né? O Espírito Santo, ele vem, né, e fala ao ponto do homem perceber a importância de determinadas mudanças na vida do homem. E é interessante porque você faz esse retrospecto e você vê aquilo que você era e aquilo que você é hoje, né? E você talvez se alegre por isso, fala, puxa vida, realmente eu mudei bastante. E talvez você olhe para você hoje e fale assim, como eu preciso mudar. Né? Como eu preciso mudar. E é assim mesmo, irmãos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos deixar ser levados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o grande condutor das nossas vidas, ele sabe o momento certo de te falar, olha, mude aqui, mude ali. Porque Ele sabe aquilo que você pode suportar, Ele sabe aquilo que você pode entender em determinado momento, porque tem coisas, irmãos, que nós só vamos conseguir entender quando nós avançarmos na presença de Deus, porque até então, né, existem coisas, um exemplo, existem coisas hoje que talvez não sejam importantes para você, mas lá na frente você vai compreender que são importantes, e essas coisas que são importantes, obviamente para Deus, você vai cuidar de tratar na sua vida, né? E essa é uma obra maravilhosa e sábia de Deus, porque na medida em que nós vamos aperfeiçoando as nossas vidas, né, através do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, né, nós vamos compreendendo coisas novas, né, entendendo valores novos e modificando a nossa vida para que nós possamos o quê? Simplesmente ser melhores para Deus. Simplesmente sermos melhores para Deus. Esse deve ser um grande anseio do homem, esse deve ser um grande anseio hoje e amanhã, porque você vai aperfeiçoar a sua vida, né, hoje e amanhã você vai se sentir ainda devedor a Deus, e você vai querer mudar mais coisas, porque você é devedor a Deus, e quando você mudar essas coisas, você vai perceber que você ainda é um grande devedor de Deus, e você vai querer o quê? Você vai querer, né, ajustar a sua vida, para que essa dívida seja menor, para que essa dívida seja anulada, e você vai perceber que lá na frente, você já mudou de novo, e essa dívida, né, ela ainda não é a mesma dívida, mas a nossa dívida com Deus ainda persiste, para que nós possamos o quê? Ser aperfeiçoados a cada momento. Quando Deus disse palavras muito fortes também, as pessoas às vezes olham Deus, porque a essência de Deus é o amor, né?
Deus é amor, diz a palavra do Senhor, e a essência de Deus é amor, mas o nosso Deus é um Deus de justiça e de poder. E quando Deus fala, assim como Jesus falava, porque são, tem a mesma visão espiritual, agem com o mesmo objetivo, quando Jesus era duro e falava, Deus também, como ele disse ali através de Josué, quando ele falou assim, se vocês abandonarem o Senhor, ele se voltará contra vocês e vai destruir vocês. O Deus de amor não aceita o pecado. O Deus de amor, ele não aceita a desobediência. O Deus de amor, ele deseja um povo que também o ama, E Jesus falou: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Então, uma coisa anula a outra, Se você ama a Deus, você segue os mandamentos de Deus. Se você não segue os mandamentos de Deus, você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, você será destruído. Porque você vai pecar. Se você não ama a Deus, primeiro já está pecando, Porque você está anulando da sua vida, o mandamento mais importante de Deus, confirmado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu irmão como a si mesmo. Jesus falou: esse é o mandamento, essa é a essência dos mandamentos. Jesus falou: essa é a essência dos mandamentos, E infelizmente, irmãos, a essência dos mandamentos vai enviar muita gente para o inferno. Infelizmente, irmãos, a essência dos mandamentos vai destruir muitas vidas, simplesmente porque não vão cumprir a essência dos mandamentos de Deus, o motivo dos mandamentos de Deus. Deus deu 10 mandamentos a Moisés e um monte de leis, através de Moisés, mas a essência de todas as leis e dos mandamentos de Deus é um só. Porque quando você cumprir este mandamento, você cumprirá todos eles. Você cumprirá todos eles. E o homem precisa se aperceber disso e mudar o ritmo da sua vida para caminhar a sua vida e a sua jornada para que ele possa cumprir aquilo que Deus estabeleceu, para que ele possa cumprir aquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus falou é a vontade dele, e a vontade dele é soberana. Ele é o nosso dono, a vontade dele é soberana, ele é o nosso dono, ele comanda a nossa vida, ele é o nosso Senhor, Nós somos submissos à vontade de Deus. Você pode ter 1000 projetos, 1000 vontades, e Deus cuidará, por amor a você e pela tua fidelidade de fazer cumprir todos os teus desejos, desde que os teus desejos não estejam anulando os desejos de Deus, desde que os teus desejos não estejam anulando os desejos de Deus. Sabe, irmãos, a nossa saúde espiritual é muito importante. Quando Deus foi duro, estava falando, Deus é uma palavra muito dura. Se você olhar, é uma palavra muito dura. Quando Deus falou, que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. É uma palavra de anulação de atitudes, ou seja, você quer ver Deus? Você quer ver Deus? Você quer sentir Deus? Você quer ouvir Deus? Então a sua vida, ela tem que ser consagrada, ela tem que ser separada, A palavra santificação significa separação. Então você tem que ter uma vida separada para Deus. E é óbvio, irmãos,
Quando nós falamos de coisas espirituais, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Mas é óbvio que Deus sabe que você vive num mundo carnal, num mundo natural, e que você tem que vencer este mundo, você tem que lutar neste mundo, você tem que agir neste mundo, mas ao mesmo tempo você tem que o quê? Se preparar para que as coisas são de Deus aconteçam na sua vida. Deus não é louco para te pedir coisas numa realidade impossível de acontecer. Deus sabe muito bem quem você é, Deus sabe muito bem no meio que você vive, Deus sabe muito bem, dos seus desejos, das suas fraquezas, Deus sabe muito bem das suas necessidades. Deus conhece perfeitamente aquilo que você é, e no conhecimento que Deus tem sobre a sua vida, Ele vai cuidar de te orientar e de te conduzir para que você possa o quê? Vencer cada barreira, cada impedimento que vem à sua frente, irmãos. Cada impedimento e cada barreira que você vê à sua frente, Ninguém tem uma vida fácil neste mundo, irmãos. Sabe por que nós não temos uma vida fácil neste mundo? Porque nós estamos caminhando num lugar que não é o lugar que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Porque nós estamos caminhando para provar a Deus que nós o amamos, porque só chegarão na presença dEle e só alcançarão o grande desejo de Deus final aqueles que verdadeiramente o amam. Então, nós temos que provar isso na nossa jornada nesse mundo, como o povo de Israel andou no deserto. E Deus cuidou deles ali. Nós andamos no nosso deserto com Deus cuidando de nós, nos dando alimento, como Deus dava o maná, mandava umas codornizes de vez em quando, para que o povo pudesse ser sustentado. E se for necessário acontecer como aconteceu no deserto, Deus fará, aonde as vestes não se desgastaram e as sandálias também não se desgastaram. Então, irmãos, perceba tudo isso e tenha sabedoria para que você possa o quê? Mesclar a tua vida secular com a vida espiritual que Deus deseja. O homem tem que ter sabedoria, para vivenciar as coisas que são de Deus neste mundo e preparar a sua vida, para alcançar as vitórias que Deus tem para você neste mundo. Se você olhar aquilo que aconteceu com Josué, você se lembra, irmãos? Eu não sei se você vai se lembrar ou se você se atentou, mas no meio do deserto, quando Deus levava o povo pelo deserto e Moisés ali era o grande guia ali conduzindo o povo, irmãos amados, houveram batalhas, houveram escassez de alimento e de água, os inimigos de Deus, as pessoas, as cidades pelas quais o povo de Israel passava pelo deserto, atacavam o povo de Israel pelo deserto, não deram sossego ao povo de Israel, foram lutas e lutas e lutas e lutas até se achegarem à cidade de Jericó, quando Moisés morreu e Josué ali foi levantado por Deus para conquistar a terra prometida. Ou seja, o povo andou 40 anos para chegar ao seu destino. Eu já andei 62 anos para chegar ao meu destino. Não sei quantos anos mais eu vou ter que andar no deserto, na luta, mas eu estou andando. Um dia nós vamos chegar. Um dia nós vamos chegar no lugar que Deus preparou. Então você, não esmoreça na sua fé. Você não esmoreça, no meio da sua jornada, porque Deus está contigo. Quando você sentir que está difícil,
Saiba que Deus está contigo. Quando você tiver vontade de desistir, saiba que Deus está contigo. Quando você tiver vontade de parar, saiba que Deus está contigo. Quando te faltar alguma coisa, saiba que Deus cuidará de suprir a sua necessidade. Porque o nosso Deus não nos abandona. Existe uma jornada que nós temos que trilhar e ninguém vai conseguir evitar isso. Ninguém vai conseguir evitar isso. De interromper a sua jornada e ter uma vida sem lutas neste mundo, porque Deus estabeleceu que nós desse mundo teríamos aflições. E Ele disse: tem bom ânimo nas aflições, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus, Ele fez uma grande obra já nas nossas vidas para que nós pudéssemos ser sustentados, dirigidos e conduzidos pelo caminho que nós devemos trilhar e avançar na nossa jornada, na nossa luta. E aí o povo chegou a Jericó, primeira cidade a ser conquistada, por Josué. Chegou a Jericó e Deus já começou mostrando o poder, Deus já começou mostrando ali, que não era por força humana, não era pelo tamanho do exército, não era pelas armas que eles tinham. Deus mandou o povo rodear, a cidade 7 dias e rodear depois no último dia, 7 vezes, para que as muralhas, depois gritassem para que as muralhas caíssem e eles conquistassem as cidades. Eu não sei se você sabe, mas houveram muitas lutas, muitas cidades. O território de Israel hoje era composto ali de diversas nações e cidades que deveriam ser conquistadas por Josué, e foram mais ou menos, irmãos, 7 anos de luta. 7 anos de luta, Josué e o povo de Israel para conquistar ali a nação de Israel, para destruir as nações que ali existiam, para expulsar ali as pessoas que estavam naquelas cidades, para alcançarem ali a bênção de Deus. Você, obviamente, você sabe da luta dos palestinos, contra os judeus nos dias de hoje. Os palestinos, eles eram os filisteus e eles foram expulsos da nação de Israel atual. Por isso que eles têm uma luta constante, reivindicando ali a posse das terras, porque eles foram expulsos por Josué, para que o povo de Deus pudesse ali alcançar a bênção de Deus, prometida por Deus a Abraão. E assim as coisas são de Deus. Quando você está prestes a alcançar a sua bênção, você ainda tem que lutar, porque Deus falou: vocês chegaram até a terra prometida, mas Josué teve que lutar 7 anos para conquistar a terra prometida. Josué, com 80 anos, chegou até Jericó. Depois teve que lutar vários anos, chegando próximo dos 90 anos, quando efetivamente Josué fez esse discurso aqui ao povo de Israel, depois que já haviam conquistado, quando Deus falou, vocês agora temam ao Senhor, eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, cidades que vocês não haviam construído, vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Ou seja, sempre haverá um fim para a sua luta, irmãos. Se você tem uma luta que está vivendo hoje, um dia essa luta cessará. E eu vou dizer para você assim, que obviamente aparecerão outras lutas, mas Deus é aquele que cuida das nossas vidas ao ponto
de que Ele dá providência em determinado momento para que a nossa luta ela cesse, para que nós possamos nos alegrar, ter um pouco de paz e viver ali a glória de Deus para as nossas vidas no meio das nossas lutas. Então, sabe, não esmoreça, sabe, porque um dia tudo isso passará. Um dia tudo que nós vivemos nesse mundo passará. E nós vamos viver o quê? A recompensa de Deus, onde o próprio Senhor Jesus, Ele falou, né, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já não haverá dor, angústia, doenças, destruição, pecado, corrupção, porque as primeiras coisas já passaram. E Deus faz novas todas as coisas. E Josué, ele estava falando ali ao povo, quando ele disse tudo isso, ele falou assim, olha, eu não sei vocês. Vou ler o texto aqui para você evidenciar algo muito importante. Ele disse assim, né? Mas vocês que não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você olhe essa palavra e você acha assim maravilhosa essa palavra que Josué falou. Mas eu gostaria de te lembrar que embora Deus estivesse entregando aquela terra ao povo de Israel, que Josué tenha lutado de forma exaustiva durante muitos anos, ainda assim, o nosso Deus, né, Ele dava a opção do povo servi-lo ou não. Josué está dizendo aqui, se vocês quiserem servir aos outros deuses, sirvam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era uma decisão que Josué estava proclamando ali de forma individual, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou dizer de novo para você, né? Deus deseja que essa decisão seja uma decisão nossa, pessoal. Teve uma vez, irmãos, a gente como pastor, a gente vivencia cada coisa, irmãos, com pessoas, né? Cada coisa com pessoas. E uma vez nós fomos ministrar um casal, né? Um casal que não era crente, foi até indicado por uma pessoa, nos procuraram. E aí eu comecei a conversar com a pessoa, com o casal melhor. E aí eu descobri que ele abandonou a família e ela abandonou a família, né, e se juntaram. Adulteraram, obviamente, né, e se juntaram. Estavam vivendo como um casal. E ali ela me contou um testemunho. Ela me falou assim, a mulher me falou assim que quando eles estavam ali, né, começando ali o flerte, né, e querendo, né, consumar ali o adultério, quando eles combinaram de consumar o adultério, ela disse que ajoelhou, né, em frente a um altar com uma santa lá, com umas velas lá, e falou assim para a santa lá, se não for, né, para eu cometer essa atitude, né, que fure o pneu do carro, né, até eu chegar lá. E aí, obviamente, o pneu do carro não furou. E ela chegou lá e consumou o ato, e aí duas famílias destruídas, com filhos, com esposo, esposa. E aí, a pessoa com maior naturalidade, ela
estava tentando me convencer que foi uma aprovação de Deus, uma aprovação de Deus quando o pneu do carro não furou. E aí eu falei para ela assim, olha, você pode orar ao Senhor, você pode pedir qualquer coisa a Deus, você pode clamar ao Senhor por qualquer circunstância, mas uma coisa uma oração inútil é quando você fala para Deus, ou quando as pessoas falam para Deus, e muitas pessoas fazem isso, é quando elas falam assim: Senhor, não me deixa pecar. Senhor, não me deixa pecar. É uma oração inútil. É uma oração que Deus jamais Ele cumprirá sobre a sua vida, porque o pecar ou não é uma decisão exclusiva do homem. O homem recebe as revelações do Espírito Santo de Deus, onde Deus fala, não pode, onde Deus fala, eu não quero, onde Deus fala, olha, não é a minha vontade, e o homem decide, aí o homem pede que Deus mande raios do céu para que ela não peque, que Deus, a faça cair para que ela não peque, quando Deus jamais agirá dessa forma, como Deus nunca agiu dessa forma, porque se fosse dessa forma, Deus poderia ter impedido o pecado de Adão e Eva. Mas Deus não abre mão da decisão do homem em não pecar. Deus não abre mão da decisão do homem em segui-lo, em servi-lo. Deus não abre mão da decisão pessoal do homem, de fazer aquilo que ele deseja. Deus não obriga simplesmente porque ele deseja que o homem tenha sentimentos verdadeiros em relação a ele. Você quer não pecar? Decida não pecar. Você quer não praticar atitudes vergonhosas, equivocadas? Simplesmente decida não fazer, porque o teu Deus te ajudará. O teu Deus te alegrará depois. Depois de você vencer, haverá alegria e haverá paz. Depois de você vencer, você se tornará mais forte para você prosseguir para outra luta, para outra jornada, e para você vencer de novo, sempre olhando para Deus e decidindo por Deus, sempre decidindo por Deus. E obviamente, porque Josué, irmãos, como Josué estava, o que Josué estava fazendo aqui? Josué estava fazendo aquilo que Deus faz na nossa vida. Ele estava exortando o povo. Ele estava exortando ao povo para que o povo decidisse seguir ao Senhor. Ele estava exortando, ele estava querendo, motivando o povo a servir ao Senhor. Só que ele alertou e disse: se vocês abandonarem ao Senhor, vocês serão destruídos. Porque as consequências das atitudes, elas vêm. Então, quando você decide não servir ao Senhor, você será destruído. Não adianta, é uma consequência plena. Quando você decide servir ao Senhor, você será salvo. Quando você decide não servir ao Senhor, você será destruído. E mesmo assim as pessoas ainda escolhem a destruição. Como o ser humano é, irmãos? Deus fala, vocês vão ser abençoados. Vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão ter a minha presença, Mesmo assim o povo ainda escolhe ser amaldiçoado, ser destruído, estar distante de Deus, afastado de Deus, como o homem é, irmãos. Essa é uma tendência. O homem tem uma tendência ao pecado, desde Adão e Eva. Existe um instinto, Assim como o homem tem um instinto de buscar a Deus, o homem tem um instinto para o pecado.
para descumprir, desvalorizar as coisas que são de Deus e viver a destruição deste mundo. É instintivo e compete ao homem dominar os seus sentimentos. Por isso que existe a alma e o espírito. A alma é a tua personalidade, o espírito é a vida. Deus deu a vida, o espírito é íntegro, é a imagem e semelhança de Deus. O espírito, que é a tua vida, você original, você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O espírito de vida, que é o dom da vida, foi dado por Deus, está dentro de você, é perfeito. Deseja Deus, quer Deus, anseia por Deus, e a tua alma é você, a tua personalidade, a tua alma são os teus sentimentos, e o teu sentimento quer falar, a tua alma quer falar mais alto que o espírito, e quando o homem deixa a alma falar mais alto que o espírito, eu estou falando do Espírito de Deus, que é outra coisa maravilhosa que Jesus nos deixou, habitando dentro de nós, mas habitando dentro de nós. Nós somos um espírito. E aí, quando o homem decide pelos seus desejos e cala o espírito, o homem decide o seu destino. Decida o seu destino hoje, que é servir a Deus, que é buscar a Deus, que é desejar as coisas que são de Deus. Lembre-se da palavra, sem santificação ninguém verá a Deus. Mude a sua vida, para que você veja a Deus e sinta a Deus neste mundo, porque o tabernáculo de Deus somos nós, por mera decisão de Deus. E Jesus, ele disse isso, que ele habitaria em nós, que ele habitaria em nós. E esse talvez seja o grande presente de Deus para as nossas vidas neste mundo, que é ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, falando conosco, nos ensinando, nos dirigindo. E por que Deus falou que sem santificação ninguém verá Deus? Porque Deus falou, sede santos, porque eu sou santo. Porque Deus não consegue estar dentro de um tabernáculo sujo, que não tenha sido consagrado a Ele por causa da santidade de Deus. A santidade de Deus impede com que Deus faça diversas coisas nas nossas vidas. E você tem que se preocupar com tudo isso, para não ser um grande impedimento de Deus na sua vida. Para não ser um grande impedimento de Deus na sua vida. Porque Deus está falando, exortando, Deus está anunciando, Deus está alertando. E as pessoas têm que ouvir. Tem que dar ouvidos a Deus. Como este povo aqui estava ouvindo, e depois respondeu para Josué, longe de nós não servir ao Senhor. Longe de nós. E disseram palavras maravilhosas para Deus, o povo, depois que Josué falou, e Josué falou assim, olha, ele pegou uma pedra e falou assim, esta pedra é testemunha de tudo o que vocês falaram. Ela é testemunha de tudo o que vocês falaram. Então cuidem de cumprir, porque as palavras de vocês disseram que seria assim. E você sabe que não foi nada assim, E que você sabe, seja diferente. Deus chamou a sua vida, a minha vida, para vivermos coisas grandes, espirituais de Deus, Não existe coisa mais gostosa, irmãos, do que você orar e sentir a presença de Deus.
coisa maravilhosa. A gente chora na presença de Deus. Chora na presença de Deus por conta, sabe, da emoção e de sentir, de ficarmos constrangidos pela presença do Altíssimo Deus, né, em nós que somos tão imperfeitos, né? Então você tem, sabe, irmãos, que se preocupar com isso, valorizar isso, entender que Deus está buscando decisões hoje e decisões amanhã da sua vida, para que Ele possa, né, verdadeiramente um dia se encontrar contigo e te chamar de bendito, benditos de meu Pai, né? Porque apesar de você ser uma pessoa extremamente abençoada neste mundo, por conta dos cuidados de Deus, o grande objetivo de Deus na sua vida é a salvação. O grande objetivo de Deus na sua vida é a salvação. Não é te deixar rico. Nosso Deus, Ele se preocupa em glorificar o nome dEle na sua vida. E de fazer acontecer a palavra dEle na sua vida, porque Ele é santo. Mas, se você perder a salvação, o grande objetivo de Deus não foi atingido por você, né? Não foi atingido por você. Existe um provérbio em que Salomão fala, né? Que o homem luta, adquire riquezas, né? Mesmo ele sabendo que depois da morte dele, ele não sabe com quem vai ficar tudo isso, né? Porque é um sonho você achar que, né, falando de coisas assim, já sobre nós, né, esquecendo um pouco a generalidade do provérbio, realmente é um sonho de nós acharmos que os nossos herdeiros farão a mesma coisa que nós fazemos com os nossos bens. É um sonho, que cada um tem o seu objetivo, cada um ali tem o seu pensamento, né? Então, veja, tudo isso é como a palavra de Deus diz: a vida do homem é uma sombra. A vida do homem é uma sombra que logo passa. Que logo passa. Essa é a verdade. Esse é você, dito por Deus, sabe? Você compreenda isso, se alegre com as coisas que Deus te dá. Você tem que fazer projetos, tem que lutar mesmo, tem que ser um conquistador, mas não pode esquecer de conquistar as coisas que Deus tanto deseja na sua vida, que é o aperfeiçoamento espiritual, a presença dEle, que é você desejar com que o Senhor Deus esteja fazendo parte da sua vida. Esteja fazendo parte da sua vida. E aí você será abençoado de forma tremenda. De forma tremenda. Fique de pé, quero orar por você. Obrigado. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E olha, irmãos, eu vou dizer para vocês assim, uma palavra bonita, né? Eu, minha casa, vou servir ao Senhor. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Sabe por quê? Porque você tem que se preocupar em fazer com que isso aconteça. Não vai acontecer porque você falou. Vai acontecer, né, se você o quê?
cuidar que isso aconteça. Então tem que ensinar, repreender. Então tem que mostrar o caminho. Tem que lutar para que isso aconteça. Não é porque falou que vai acontecer. Josué recebeu a palavra de Deus e teve que lutar. Você fala e vai ter que lutar também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não admita coisas erradas. Ensine a palavra. Ore. Leia a palavra. Sabe? Dê o exemplo com as suas atitudes. O grande exemplo são as nossas atitudes. Eles veem e acreditam. Porque você faz. Você fala e você faz. Não existe algo que talvez tenha tanta força do que o exemplo para influenciar pessoas. Para influenciar pessoas. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: para ser crente como esse eu não quero. Ou seja, um exemplo negativo, de vergonha. Então que você, chegue na tua casa e fale: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não abra mão disso. E fala para tudo quanto é espírito que está lá, ouvir. Porque talvez ele fale: o diabo anda ao nosso derredor, ele tem que ouvir, ele tem que ver a tua atitude para ele fugir de você. Então você diz: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não abro mão disso. E comece por você, servindo ao Senhor. Esse mundo é terrível e tenta nos roubar, principalmente as crianças. Esse mundo tenta roubar as nossas crianças, os nossos filhos. Portanto, tenha consciência disso. Você é responsável.